Amém, vamos orar. Pai, nossos corações, Senhor Pai, são conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor Pai, em deleite, em gozo, e é assim que nós somos santificados, Deus, não indo para o Monte Sinai, ou ver os trovões, ou Deus, ter o terror da lei. Nós não vamos, Senhor Pai, nós não temos mais nada com o Monte Sinai, nós estamos mortos para a lei. Nós vamos para o Calvário e ali contemplamos o Teu Filho. Deus, a Tua beleza infinita em amor e em justiça. Deus, nós contemplamos a Tua beleza infinita em ira infinita contra o pecado e ao mesmo tempo em justificação e, Deus, propiciação, e vemos, Senhor Pai, todas as bênçãos espirituais sendo compradas por um preço tão grande. Nossos corações, Senhor Pai, são constrangidos por tão grande amor, e nós queremos viver, Senhor Pai, não para nós mesmos, mas para Ele, não para sermos salvos, mas porque fomos, não para ter a vida eterna, mas porque temos, não, Senhor Pai, para ter o Teu amor, mas porque nós somos amados antes da fundação do mundo em Teu Filho, não, Senhor Pai, para irmos para o céu, mas porque nós já temos, Senhor Pai, a Tua face, nós fomos levados para Ti em Teu Filho, nós temos visto a sua glória, e agora, Senhor Pai, o nosso prazer e deleite é estar diante de Ti, que nós possamos ser conduzidos assim pelo Espírito, em que Teu Filho disse que Ele nos ensinaria mais ainda sobre Cristo. É o que nós precisamos aprender, não só com nossas mentes, mas com os nossos corações, para que, Senhor Pai, nós sejamos realmente moldados pelos Teus dedos, pela Tua mão poderosa, para sermos, Senhor Deus, continuamente mais parecidos com Teu Filho, até que Tu termine a Tua obra, e mesmo tendo começado com um material, Senhor Pai, tão degradado e corrompido como nós, o Teu poder infinito, Deus, cria a imagem perfeita do Teu Filho, que nós possamos, Senhor Pai, ser conduzidos assim nesta noite, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã estávamos olhando para o Salmo 1, e vamos continuar. Diz assim o Salmo 1, a partir do 3: e ele será como uma árvore plantada. Nós vimos o que ele falou sobre a palha, né? Agora ele diz: e ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz o seu fruto na sua estação, e sua folha também não murchará, e tudo que ele fizer prosperará. E termina dizendo assim: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento leva. Então, hoje de manhã nós examinamos a imagem do salmista do ímpio. Nós sabemos que no início desse salmo, Davi fala, ele descreve como é o ímpio e como é o homem que ama a Deus, que tem prazer na sua palavra, não é que ele é obrigado a estudar aquilo como uma lição, não é? Não, ele tem deleite, ele tem prazer na sua palavra, nela medita de dia e de noite, e ele não tem nenhum deleite no conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? É tudo que a mente natural do homem engendra para a vida. E agora nós vamos nos voltar para o lado positivo, porque hoje de manhã ficamos olhando para o lado negativo. Ele é como a palha que o vento espalha, o ímpio. Os cristãos, ele diz, são completamente diferentes disso, e a gente já viu algumas diferenças quando estávamos olhando para a palha, e vimos como a árvore tem coisas que colocam ele em algo totalmente oposto àquilo que o ímpio. Ele não é só algo melhorado, ele não é algo que foi acrescentado algo a ele, não, ele é algo totalmente novo. E nós vimos sua raiz, as suas raízes, nós vimos sua beleza, nós vimos o fato de que ele tem vida, que nós podemos crescer e nos desenvolver, e que podemos dar fruto, mas nós queremos ir além disso e descobrir o que o salmista diz com detalhes, porque ali, quando nós estávamos vendo hoje de manhã, ele estava concentrado em mostrar como o ímpio é como a palha, e o que caracteriza essa vida do que eu chamaria de um homem de palha. Agora, o homem piedoso, ele diz, está no relacionamento correto com Deus, que o verdadeiro homem regenerado tem, e ele é bendito, como nós vimos no domingo à noite, na semana passada, e cantamos hoje a bênção de Deus, e como para esses que estão sobre a bênção de Deus, Deus vai dizer, vinde benditos
do meu Pai. Então ele é um homem que é como uma árvore plantada junto a rios de águas. Que contraste! Nós vimos os tremendos contrastes olhando para aquilo que era negativo, mas agora Davi está nos levando para aquilo que é positivo, e ele pergunta, e a pergunta que chega a nós é a seguinte: como alguém se torna essa árvore? Queridos, como alguém, porque nós estávamos olhando para a palha, hoje todo mundo nasceu palha, essa é a realidade. E eu vejo a comparação, diz alguém, eu entendo que você está estabelecendo que realmente não há nada em comum entre as duas pessoas, entre o homem regenerado e o não regenerado, não é? Mas eles são totalmente diferentes. Mas alguém pergunta: como alguém pode se tornar então verdadeiramente assim? Eu vejo aquilo que Salomão diz, a inutilidade da vida e das tentativas humanas de viver só sob o sol, não é? Eu vejo o seu vazio, eu vejo a sua vaidade, eu vejo que não tem valor, e finalmente, para o próprio homem ou para qualquer outra pessoa. Não é que o ímpio não tem, tudo que ele faz não tem utilidade final para ele, não tem utilidade para ele nem para as outras pessoas, é uma vida se corrompendo, não é? Então eu gostaria de saber como alguém se torna essa árvore que ele descreve. Então agora, lembre-se, essa é apenas uma imagem, uma foto, não é? Davi só está querendo colocar numa imagem aquilo que ele disse doutrinariamente, mas é muito vívida, não é? E nos leva a algumas respostas muito importantes para essa pergunta. Essa primeira pergunta, você vê que ela é uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Essa é a resposta. Essa é a resposta que Davi exibe para nós aqui. Primeiramente, que nós nos tornamos cristãos como resultado de algo que nós fizemos. Não é? Você só se torna esta nova criatura como algo que outra pessoa faz. Eu sei que no cristianismo mais próximo possível do humanismo secular, como o arminianismo, o homem é que se faz alguma coisa diferente. Não há nada disso na Bíblia. Ele será como uma árvore plantada. A Bíblia diz, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é assim com os ímpios. Então essa árvore foi colocada lá por alguém. Ela é plantada. Ela não é uma árvore naturalmente nascida ali. Ninguém que é regenerado naturalmente nasceu ali ou fez alguma coisa para isso. Ela é uma árvore plantada junto ao rio de águas correntes. O salmista Davi diz, portanto, não é um crescimento natural. Essa árvore não nasceu ali, ela não foi crescendo ali, não apareceu naturalmente naquele local determinado. O que certamente está implícito na palavra plantada, uma árvore plantada. Alguém veio, preparou um lugar e deliberadamente plantou a árvore naquele local. É assim, e é o termo que o salmista usa, e ele usa porque a Bíblia inteira usa. Ele usa porque esse é o ensino sobre a salvação. Isso é da própria essência da mensagem bíblica sobre o homem que está em Cristo. É assim que alguém se torna cristão, é assim que alguém se torna piedoso, é assim que essa pessoa é o oposto da impiedade, daquilo que é ímpio, ou seja, daquilo que vive como se Deus não estivesse lá, vive como se tivesse só aquilo que está debaixo do sol, não é? Então, em outras palavras, ninguém nasce cristão no mundo, ou ninguém se torna cristão por algo que ele faz. Ele não se planta, não é algo natural, não importa onde você nasceu, não existe cristianismo, verdadeiro cristianismo por nada. Certamente meus filhos são pecadores porque eu sou pecador. Certamente que nós somos pecadores em Adão, e nós passamos isso para os nossos filhos, que passa para os nossos netos, que vão passando. Mas a salvação não é assim.
ou os meus filhos vão ser plantados por Deus, ou tudo que eles carregam não é nada que possa fazer chegar assim. Não existe tal coisa, ninguém é cristão por natureza. Todos nós, de acordo com a Bíblia, nascemos filhos da ira, como está em Efésios 2:3. Por natureza, por aquilo que é natural, eu nasci filho da ira, e se continuar só a minha natureza operando, eu vou morrer filho da ira, e voltar daqui a 1 bilhão de anos como filho da ira, debaixo da ira. Só isso é natural. Ninguém é cristão por natureza, todos somos, de acordo com a Bíblia, filhos da ira, e como Romanos 3:10 diz, não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória, da face, da bênção de Deus, todos estão debaixo da sua maldição, todos nós nascemos em pecados, moldados em iniquidade. Davi diz, em pecado eu fui concebido, e portanto não é algo natural, não é? O Salmo 51:5 diz, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe, eu sou um pecador. Davi está declarando a realidade sobre o homem, desde que eu nasci, desde que minha mãe me concebeu, eu sou pecador. Ou você pode considerar de outra maneira, essa árvore, ela não cresce apenas lá, não é? E isso é exatamente a mesma coisa. Ninguém cresce gradualmente para ser cristão, isso é impossível. Ninguém vai deixando de ser ímpio e vai aos poucos se tornando cristão, isso não acontece, isso não existe, sabe? Um homem é filho da ira como Saulo, e ele é plantado junto a ribeiros de águas. Não importa quais são as circunstâncias ou o ambiente, ninguém cresce para ser cristão e vai indo aos poucos de uma condição para outra. Isso nunca é verdade para nenhum cristão. Nem somos cristãos como resultado de qualquer coisa que a gente faça, que a gente fez. Sempre que nós vamos falar, hoje nós cantamos vindo, esse é o meu testemunho, o quê? Que Deus me elegeu na eternidade, que no tempo Ele me chamou, que Ele com sua graça me tirou da morte para a vida. Então, não somos cristãos como resultado de qualquer coisa que fizemos a nós mesmos. Uma árvore não pode se plantar. Uma árvore não pode dizer, eu vou me plantar junto aos ribeiros de águas, porque lá é maravilhoso, lá há nutrição. Não, ela é como uma árvore plantada. Essa é a própria essência da imagem que Davi escolheu. Tem que ser plantado por alguém. A vontade de outro deve agir soberanamente para plantar essa árvore naquele lugar. E é exatamente isso que aconteceu com todo mundo que verdadeiramente é regenerado. Todo mundo que se torna uma pessoa que Davi aqui no Salmo chama de piedoso, antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios, não é? Então há muitos que pensam que alguns de nós, porque nossos pais eram cristãos, não é? Ou porque sempre fomos levados à escola dominical, ou para a igreja, sempre ouvimos desde a infância as orações, mas isso é impossível. É por isso que os pais não só devem criar, como Paulo disse, os seus filhos segundo a palavra de Deus. Eles devem todos os dias orar pelos seus filhos, derramar lágrimas sobre os seus filhos. Nossos filhos precisam nascer de novo. Isso não existe, é impossível. Isso não significa dizer que você não pode ter se tornado cristão em uma idade muito precoce, óbvio que sim. Isso não quer dizer que você não possa não saber dizer exatamente quando isso aconteceu. Isso é muito comum, de alguém, de uma nova criatura, isso ter acontecido na vida dela em tal momento que ela mesma não possa dizer, olha, foi naquele instante. Porque às vezes o nascimento é assim, nós mesmos não podemos retroagir ao instante inicial do nosso nascimento, mas todas as evidências da vida começaram a florescer. Tudo que eu estou dizendo é que ninguém nasce cristão ou é cristão por natureza, e nada do que qualquer um de nós faz
faz de nós cristão. Se você é cristão por algo que você fez, eu quero te dizer uma coisa: você não é. É por isso, talvez, que muitas pessoas que se dizem cristãs falam que não tem nenhuma alegria em Cristo, nenhum gozo em Cristo, não há nada novo sobre Ele. A Paulo diz: olha, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não há nada novo, não é? Agora, não importa quão boa a vida de alguém ou a sua vida seja. Agora, isso está claro. Devemos estar certo das nossas fundações. Existe alguém que ainda pensa que você se torna cristão fazendo alguma coisa? É óbvio que existe, isso é uma tragédia, não é? Eu não ligo para o que eu não ligo para a história que a pessoa conte. Se ela me contar uma história qualquer que ela fez e que por isso se tornou cristã, eu só percebo que ela jamais entendeu o Evangelho. Você não se torna cristão nem mesmo orando, nem mesmo lendo a Bíblia, né? Você não se torna cristão fazendo o bem, mesmo dando todos os seus bens para os pobres, ou o seu corpo para queimar. Se não tiver o verdadeiro deleite, o deleite em Deus, isso não tem nenhum valor. Isso é como um sino tocando. Então faça o que quiser, faça tudo, e você ainda não é cristão. Não é o trabalho das minhas mãos, diz um autor famoso de hino, que pode cumprir as exigências da tua lei. Poderia meu zelo sem descanso, minhas lágrimas poderiam sempre fluir. Tudo isso um pecado não poderia espiar. É isso, nenhuma lágrima. Nossas lágrimas não podem espiar nossos pecados. Nosso choro não pode espiar nossos pecados. Não há nada que você faça que possa espiar um único pecado na sua vida. Se alguém acha que ele é perdoado porque o arrependimento dele é digno da expiação do seu pecado, ele só mostra quanta escuridão está em seu coração. Ele não pode ser salvo porque ele ora, porque ele não tem nenhum direito de ser ouvido por Deus. Então não, a árvore é plantada, esta é a imagem, plantada por outro e não por si. Ou nós nascemos de novo, somos uma nova criatura pelo que Deus fez, ou Deus nos levou ao seu Filho, ou nós não somos nada além de casca e da palha que o vento leva. O que nos leva, é claro, ao coração do Evangelho. Aqui no Salmo, nós temos o coração do Evangelho. O que torna alguém um cristão é o que Deus fez em seu Filho. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, isso é o dom de Deus, é o coração do Evangelho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que o Pai fez nele, e pela aplicação de tudo isso a cada pessoa que o Pai deu a ele. É por isso que naquele dia, naquela quinta-feira, quando ele está orando, ele diz: não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Eram teus, porque Deus os escolheu e tu me deste. Eu lhes ensinei o teu nome, eu ensinei isso ao coração deles. O que Jesus está dizendo é a mesma coisa, não é? Nós podíamos rastrear isso por toda a Bíblia. Isso é que é ser plantado, é uma árvore que foi plantada, é a ação de outro, é algo que é feito para nós, é algo que acontece conosco, como João 6,44, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia ou traga, e a esses eu ressuscitarei no último dia. E ao mesmo tempo, no versículo 37 ao 39, ele diz: todos os que o Pai me der virão a mim, todos, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ou seja, todos que ele deu vão vir, e eu vou aceitar todos, vou salvar todos. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, que me deu essas pessoas, não é? E esta é a vontade daquele que me enviou, que nenhum dos que ele me deu se percam, mas que os ressuscite no último dia. Você vê a ação de Deus, que todo aquele que nele
que é enviado pelo Pai a ele, ele recebe, e ele veio só para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que todos os que ele deu ao seu Filho, ninguém jamais se perca. É apenas uma outra maneira de dizer a mesma coisa que Davi está dizendo. A Bíblia é um livro que registra a atividade de Deus, não do homem. Você quer saber a atividade dos homens? Olhe para os noticiários, olhe para o mundo, essa é a atividade do homem. Você quer saber aonde termina finalmente toda a atividade humana? Olhe para o que a morte faz e como alguém que não está em Cristo chega diante da morte. Que recursos o homem tem? Este não é o registro de um homem buscando Deus. A Bíblia não é um registro disso. Não é um registro de homens desejando Deus, de homens se deleitando Deus. É exatamente o oposto. É o homem que se desvia de Deus e Deus que o busca. Todos aqueles que o Pai me der, virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Assim como ele desceu ao jardim do Éden, no começo, quando o homem pecou, assim ele desceu e desceu na pessoa do seu filho e trouxe todos aqueles que ele tinha dado para o seu filho muito antes da fundação do mundo, e ainda está fazendo isso. Cada um de nós, se salvo, foi achado escondido de Deus. Deus achou cada um de nós que ele salvou, exatamente como ele encontrou Adão, fugindo dele. Ele nunca encontrou alguém que ele salvou, que estava buscando ele. Por isso que Paulo diz, não há quem busque Deus. A imagem de Adão escondido de Deus é a imagem de todos nós que fomos salvos. É a imagem de Deus nos buscando e nós nos escondendo. E é o que Deus estava fazendo quando trouxe a encarnação, quando ele enviou o seu Filho, quando ele deu esses homens a Cristo, e é isso que nos torna cristãos. Não o bom ensino moral, não as nossas vidas, não é sermos bons pais, bons maridos, bons membros da igreja, éticos. Não, o que nos torna cristãos é o que Deus em sua graça infinita deu homens a Deus, então enviou o seu Filho ao mundo, e como Lucas 1,68 diz, Deus visitou e redimiu o seu povo, o povo que ele deu ao seu Filho. O que nos torna cristãos não é apenas o nascimento do Filho de Deus, é a sua vida perfeita, presente, continuamente oferecida a Deus como a glorificação precisa de que o nome de Deus merece na vida humana, mas junto com isso o seu sacrifício expiando a iniquidade, propiciando a ira de Deus na colina chamada Calvário. Em todas essas coisas Deus estava plantando árvores, Deus estava agindo, ele estava plantando árvores que vão ter suas raízes em seu Filho. Elas nunca vão murchar, elas sempre terão recurso, e o recurso delas é o seu próprio Filho. Esta é a ação de Deus, é assim que Deus planta. Você vê, Deus vem plantando árvores e árvores, e é isso que nos torna cristãos. Por isso ele veio. Ele nunca teria vindo, nunca teria morrido na cruz, se pudéssemos de alguma maneira ser cristãos, se pudéssemos de alguma maneira ser algo que não o objeto da ira de Deus. Ele nunca receberia a ira se nós de alguma maneira pudéssemos escapar dela. E é a ação de Deus que importa. O Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, de todos aqueles que ele deu ao seu Filho. Isaías 53:6. Em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Isso é a linguagem doutrinária da figura que Davi está usando. É Deus plantando árvores, está vendo? É Deus fazendo, ele fez isso, olha ele plantando árvore, ele tornou ele pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Árvores que ele está plantando. Deus colocou nossos pecados em seu Filho e o feriu e golpeou com toda a fúria que ele nos golpearia por toda a eternidade. Isso envolve tudo isso, ser plantado envolve tudo isso, essa tremenda atividade por parte tão somente de Deus.
esse grande plantador de árvores. Todas as árvores que ele plantar nunca morrerão. Todas as árvores que ele plantar estão ali junto a esse ribeiro de águas, com recursos infinitos. Essa é a ação de Deus, a atividade de Deus, e é o que Deus está fazendo. Então, como resultado de Deus o ferir com a espada da sua ira na cruz, o filho morreu e o seu corpo foi tombado e enterrado em uma sepultura. Então, pelo poder imenso de Deus, pelo Espírito Santo, ele o ressuscitou dos mortos. A morte e o inferno foram conquistados. Ele rompeu os laços da morte que estavam sobre nós, porque tinha direito sobre nós, e ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E lá, à destra de Deus, sentado ali, ele enviou o bendito Espírito Santo para nós, para a sua igreja, para aqueles que o Pai deu a ele. E isso produz continuamente em nós todos os resultados daquilo que Deus fez. Você vê, não há atividades humanas aqui, não há nenhuma atividade que eu possa dizer que é a minha atividade ou a sua atividade. Essa é a atividade do Deus Trino. Então, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, o povo começou a gritar dizendo: homens e irmãos, o que devemos fazer? Você vê quando Deus já começou a produzir esses resultados. Então, todas as coisas nós precisamos, venha a nós. Ele opera em nós, ele opera o milagre de todas as coisas. Nós agimos o milagre. Se alguém perguntasse: pastor, mas você não se arrependeu? Me arrependi, porque Deus me deu o dom do arrependimento, eu me arrependi. É assim que funciona. Quem age o milagre não tem nada a ver com o milagre. Jesus falou para o homem: levanta e anda. Aí o homem levantou e andou. Por quê? Porque ele quis? Não. A palavra de Jesus, levanta e anda, é que tinha o poder de fazer ele andar. Mas é óbvio que quem tinha que andar não era Deus, porque não era Jesus, porque Jesus já estava andando. Quem tinha que andar era ele. Você vê, quando ele andou, ele estava agindo o milagre de Deus. Deus fez um milagre nele, e esse milagre o impulsiona. Quando Jesus diz para algum cego: vê, quem vê? É Jesus? Não, Jesus já estava enxergando. Quem vê é o cego. Mas não é porque Jesus mandou ele fazer algo, ele podia fazer, e ele quis fazer, ele podia ver, queria ver, e ele viu. Não, ele não podia ver. A palavra de Jesus é que criou o poder da visão nele. Então ele viu. Ou quando ele diz para o leproso: eu quero ser limpo. O leproso é o quê? O leproso estava limpo, o leproso não fez nada, o leproso estava agindo o milagre em seu próprio corpo. É o que acontece. Nós nos arrependemos, ele nos dá o dom da fé, então nós cremos. Ele nos dá uma nova mente, então nós pensamos os pensamentos de Deus. Ele nos dá um novo coração, e o Espírito Santo habita neles, então ele produz frutos. E é isso. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou trouxer, ou todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que nenhum dos que ele me deu pereça, mas que eu os ressuscite no último dia. Realmente entendemos isso, ou ainda não entendemos o Evangelho? É uma pena alguém olhar para essas verdades e dizer assim: tudo bem, isso aqui é a verdade, mas se alguém não entender nada disso, ainda crê no Evangelho. O que é o Evangelho? Tire isso e fica o quê? O que o homem faz? Existem muitos textos que mostram como é fácil nós pregarmos outra coisa e chamarmos de Evangelho, não é? Mas Paulo diz assim em Efésios 2:10: porque nós somos feitura sua, ou seja, nós somos obra das suas mãos. Nós não temos nada a ver com o que nós somos somos a sua obra, diz o apóstolo Paulo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, eu me arrependo, eu tenho contrição, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas eu fui criado para isso. Eu sou feitura da mão de Deus.
Ou João 1, 12 e 13, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E é o mesmo em toda a Bíblia. Não é diferente no Salmo ou aqui onde nós estamos, para que homens e mulheres cristãos digam com o apóstolo Paulo, como está em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Paulo não tem nada para atribuir a ele está dizendo, pela graça de Deus eu fui plantado. Eu fui plantado. Deus é um grande plantador de árvores. Davi diz, mas não é assim, totalmente oposto do ímpio, aquele que é bendito, então, ele é como uma árvore que foi plantada. Eles não têm nada para se vangloriar, nós não temos nenhuma história para contar a respeito de nós, da nossa salvação, a não ser que nós éramos filhos da ira. Paulo diz assim, irmãos, pensem em quem vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. É a mesma coisa, é uma árvore plantada. Paulo está dizendo, é por iniciativa dele que você está em Cristo. Não há nada atribuído a você para você estar em Cristo. É toda a iniciativa do Pai. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. E qual é o segundo princípio? Esse é o primeiro, né? O segundo é o seguinte, o que acontece então com essas pessoas? Está vendo como você não pode dizer, olha, esse homem é cristão, mas com ele é tudo diferente, porque ele não é igual ao outro, porque quem está fazendo não é um homem, não tem nada a ver com a nossa natureza, nem com a nossa história. O que acontece? Alguém pode perguntar, o que você quer dizer com plantar? Essa é apenas uma imagem. Qual é o conteúdo espiritual, a verdade espiritual na imagem que Davi está usando? O que significa? O que significa é que alguém tem que criar essa árvore. E depois de criá-la, ele deve pegá-la e colocá-la naquela posição, naquele lugar, na beira daquele rio, junto ao rio de águas correntes. Deixe-me revelar essa maravilhosa imagem, metáfora, que Davi está colocando aqui em termos do Novo Testamento. Essa é uma operação do Espírito Santo. Antes que as pessoas possam se tornar cristãs e, obviamente, estarem em Cristo, a partir dessa definição, elas precisam de uma nova vida. Não há nada na vida com que elas nasceram no mundo que as torna aptas para desfrutar a beleza de Deus. E você não se torna cristão decidindo imitar a Cristo. É péssimo esses livros que falam sobre a imitação de Cristo, porque a expressão é usada como se houvesse algum caminho em que eu comece a imitar a Cristo e a chegar mais próximo de Deus. Não é? Essa é a experiência dos maiores santos que o mundo já conheceu. Você podia tentar imitar Cristo todo dia, mas você ia descobrir que miseravelmente, naturalmente, você não tem nada que se pareça com Cristo. Tampouco, como vimos, não se trata de nenhuma adição ao que nós somos ou de melhora. Se você adicionar algo à palha, é mais uma coisa na pilha de palha. Se você botar qualquer coisa valiosa lá, não muda nada a palha. O que nos torna nós cristãos é o que Deus nos cria de novo. Ele coloca nova vida em nós e coloca um novo princípio em nós. Nós não somos umas palhas, nós somos uma árvore viva e mais, com suas raízes em Cristo. Nos tornamos novas criações, novas criaturas, novos homens, novas mulheres. Você percebe isso?
O cristão é como nós vimos hoje pela manhã, absolutamente e essencialmente diferente de um homem natural. Esse monte de lixo é palha, não tem vida, o vento espalha, mas o cristão, ele é como uma árvore, é alguém que plantou aquela árvore naquele lugar, que deu a vida àquela árvore, em oposição à palha que não tem vida nenhuma. O Criador colocou lá e ele faz a mesma coisa com todos os que se tornaram seus filhos. Jesus diz para Nicodemos: você deve nascer de novo, você deve nascer de novo, senão você não pode nem ver o reino de Deus. Você precisa de uma vida que não tem nenhuma relação com a nossa natureza, com a nossa biologia, com a nossa química, bioquímica. É uma nova vida espiritual. Essa é a grande doutrina do Novo Testamento. Esta é a essência da doutrina cristã. Essa é a essência do Evangelho. Tire isso e o que você tiver não é mais o Evangelho. Então, como isso acontece? Bem, esse plantio, essa é a coisa mais fascinante e maravilhosa. Nós sempre vamos estar maravilhados sobre isso. É Deus lidando conosco em nossa própria alma. É Deus lidando conosco em nosso espírito. Lá onde estávamos mortos, Ele preparou a vida em seu Filho. Ele preparou para nós uma vida em seu Filho. Entende? E a humanidade estava tão podre que não podia ser melhorada por nada. Devia ser refeito tudo, do absolutamente zero. No Antigo Testamento nós somos informados de que Deus deu a sua lei ao povo e disse: se vocês obedecerem a lei, então a lei dirá que vocês são justos. Mas ninguém pode, ninguém guardou. O apóstolo Paulo diz que a lei só desperta e só mostra a profundidade da nossa depravação, porque quando a lei diz não cobiçarás, o homem cobiça. Ele deseja aquilo que ele não devia desejar, ou seja, ele deseja algo como satisfatório, que não glorifica a Deus, que está centrado em si mesmo. Então Deus disse: com efeito existe apenas essa única maneira, e era o que ele queria ensinar. É necessário, o que eu estou criando, ele está dizendo, é uma nova humanidade. Eu não estou melhorando a velha humanidade. A velha humanidade está condenada. Não tem melhoras. O primeiro Adão caiu e sua descendência caiu depois dele. Eu devo enviar um segundo Adão. Eu devo enviar outro homem. Eu devo enviar o homem, o filho do homem, o verdadeiro homem. Não adianta criar outro homem, ele cairia, não é? O primeiro homem não foi feito com defeitos. Portanto, se outro homem perfeito fosse criado, ele novamente ia acontecer a mesma coisa, ele ia sucumbir. Então Deus disse: eu vou fazer um novo tipo de humanidade. Eu vou fazer um tipo de humanidade que começa com o meu próprio filho. Com o meu próprio filho. Eu enviarei meu próprio filho e ele levará a natureza humana. Ele tomará para si a natureza humana. E aqui está o cabeça de uma nova humanidade. Essa nova humanidade vai se parecer com o meu filho, com o meu filho amado, com o meu filho perfeito, com o meu filho que é o esplendor da minha glória. Ele tem a vida. Ele tem a vida nele, para os homens e para as mulheres. Ele é verdadeiramente homem, para que eu possa receber a vida que ele tem, como filho do homem. Mas como isso chega a mim? Como isso vem para mim? Agora, você vê o significado da encarnação e sua perfeita e impecável vida de obediência, e sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão. Aí está a salvação, tudo nele, está tudo em Jesus. Verdadeira obediência, amor a Deus, paz em Deus na maior aflição, alegria em Deus sobre todas as situações, toda
toda a vida está em Cristo. O Pai fez isso, o Pai pegou essa vida incriada, toda poderosa, e toda ela está em Cristo, o novo homem. Deleite no Pai, um gozo na glória do Pai, está tudo lá, está tudo nele. Lá está a salvação. Onde está a salvação? Está em Jesus Cristo. São todas essas coisas nele, o seu amor pelo Pai, o seu deleite no Pai, a sua obediência perfeita, está tudo nele. Mas a questão é como posso conseguir essa vida. É disso que eu preciso. E a resposta é que existe um poder que pode levá-lo e plantá-lo lá, onde esses recursos estão para sempre. Plantar você como uma árvore junto a essa vida sem fim, que foi criada para nós no Filho do Homem. E você tentou plantar uma árvore, querido? Existe uma terra e você deve cavá-la. Você precisa de uma pá, talvez de outras ferramentas para afofar a terra. Você deve fazer tudo isso. Você deve colocar a árvore lá. Então, depois que a árvore estiver dentro, você coloca a terra e você pressiona. Mas isso é um processo e tanto, não é? Não é um processo pequeno, mesmo num processo natural. Às vezes é um trabalho bastante difícil. E da mesma forma, não é um processo fácil pelo qual nós passamos para sermos verdadeiramente filhos de Deus. E aqui estão algumas das coisas que o Espírito Santo faz conosco quando Ele nos planta em Cristo. Como nós sabemos que Ele está nos plantando, que Ele está fazendo isso, que Ele cria esta vida e nos toma e nos planta em Cristo para sempre. Você sabe alguma coisa sobre o trabalho da convicção do Espírito Santo? Esse processo de quebrar e cavar, como você faz quando vai plantar uma árvore, com uma pá, né? Pressionando, levantando a terra quebrada. Você sabe alguma coisa a respeito disso? De uma convicção profunda do pecado, uma convicção profunda do valor infinito da glória de Deus. Você não pode ser cristão sem essa convicção. Esse é o trabalho do Espírito Santo cavando para plantar essa árvore. Esse é o processo, envolve muitas perturbações. As pessoas só querem ouvir coisas agradáveis. O grande problema das mensagens hoje é que elas acalmam o coração do homem quando elas deviam perturbá-lo. Muitas perturbações. Nós podemos ter continuado vivendo por momentos em que o Espírito Santo vai nos convencendo de que nada em nós é digno, de que não há nada que nós possamos fazer ou dar, e Ele vai usando eventos, circunstâncias, vai levando nossas vidas, começa a nos colocar sobre aguilhões em nossas consciências. É por isso que Jesus disse para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões eram colocados para o boi que queria ir para lá e para lá, o aguilhão espetava ele. Ou seja, o que o Espírito Santo está dizendo, o que Jesus está dizendo ali, é que o Espírito Santo já vinha fazendo a consciência de Paulo ser espetada. Havia já um trabalho do Espírito Santo antes daquele dia. E de repente você se dá conta do fato de que Deus está lidando com você. Paulo se deu conta naquele dia. Ele não se deu conta de que havia já tempos que ele estava recalcitrando contra os aguilhões. Ele vinha sentindo o que estava sendo feito, tudo que ele tinha escutado na pregação de Estevão, todas as coisas estavam martelando o seu coração, sua consciência, mas ele lutava contra aquilo. Mas você vê, você não é apenas mais um espectador, um ouvinte. Você não é mais um crítico, simplesmente sentado, ouvindo um sermão. Se ele se encaixar numa jeito do que você quer viver a vida, muito bem. Se ele te perturbar, você não gosta. Não. Essas perturbações começam a ser reais e verdadeiras dentro de você. Você não é só alguém que faz anotações de um sermão para ler e lembrar de vez em quando. E você não faz anotações de sermãos para pensar: alguém precisava ouvir isso, aquela pessoa precisava. Você sente que Deus a cada sermão está lidando com você mesmo, está lidando com o pecado em você.
está lidando com a sua mente, está lidando com o seu coração. Você não ousa ficar sentado ouvindo a palavra de Deus achando que ela é para as outras pessoas. Você sabe, é para mim. Deus está falando comigo em cada página da Bíblia. Não. Sabe, eu não fico tomando aquilo. Há pessoas que aplicam tanto a palavra de Deus para os outros, que eles ficam ofendidos quando eles acham que a mensagem foi para eles. O pastor estava falando comigo, fica com raiva, porque eles achavam que realmente o sermão não é para ele, era para outros. E ele se sentia muito bem, enquanto ele achava que a palavra de Deus era para outras pessoas. Quando ele percebe que a Bíblia está chamando você, aí ele não gosta. Só mostra como ele nunca percebeu que Deus não estava lidando com ele. Tudo isso é para você estar ciente de que algo está sendo feito em você. Você está sendo dividido, está sendo cavado. Você não está mais desapegado disso, você está envolvido. O Espírito Santo te perturba, te convence, faz você enfrentar perguntas difíceis, faz você olhar para o seu coração, fazendo sentir desconfortável. A sua infelicidade aumenta, porque aquelas falsas esperanças humanistas são tiradas de você. Aquela coisa que você tentava obliterar a tua consciência, colocando a culpa na sociedade, nas outras pessoas, nas suas experiências, tentando ver algo bom em você e colocando a culpa em algo fora de você. Isso tudo é tirado e você é obrigado a ver a feiura de si mesmo. É óbvio que isso não é primeiramente agradável. Então, é claro, o Espírito Santo prossegue, né, para a realização da verdade. Você é o que é porque Deus não esteve em sua vida. O Espírito Santo fala: sabe por que você é mesquinho? Porque Cristo não estava na sua vida. Você sabe que você viveu para você mesmo? Porque Cristo não estava na sua vida. Você sabe que você é infeliz? Então porque Deus não estava na sua vida. Porque feliz é todo aquele que contempla a face de Deus. Mas você não contemplava. Você começa a ver a realidade. Tudo que você está errado, porque Deus não estava na sua vida. Você não tinha prazer na lei do Senhor, então você era infeliz. Todos são infelizes. Você só era uma palha. Tudo que você é porque você é alienado de Deus. Você não o conhece, você não viveu para a glória dele, você não viveu para o seu louvor, e você não passou o seu tempo se deliciando com a lei dele. Como lá está dizendo, quem é essa árvore? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Você não era assim. Você dispensou a Bíblia. Você disse: a Bíblia fala sobre a alma, mas ela não consegue compreender a minha alma imensa. Aquele homem lá consegue, aquela pessoa lá consegue, aquele pensador consegue, até aquele ateu conhece a minha alma. Deus não conhece. Você era assim. Mas agora você chega à conclusão de que é por isso que você é o que é, de que por isso que você é infeliz, e de que por isso que você já usou tantas técnicas e você continua infeliz. Você achou que o casamento ia te fazer feliz, você achou que era um emprego que ia te dar confiança, quem sabe para enfrentar a vida e a morte, mas você descobriu que o emprego não dá isso, a carreira não deu isso. Você achou que é porque você era muito jovem, mas quando você se tornasse mais maduro, tudo ia melhorar, mas não melhora, não é? É assim, e é por isso que você tem que gastar tanto tempo e dinheiro tentando se distrair, ou tentando encontrar a felicidade. Ela nunca está lá, nunca está nos lugares que você achou que estaria, e você nunca consegue, até, infelizmente, desesperado, ter que enfrentar a morte. E tudo por causa desse relacionamento. A causa era tudo que Deus não era o que devia ser na sua vida, o seu prazer, o seu deleite, aquilo que Ele é para o seu filho. Então não era para você, você não tinha a vida do filho em você. E Ele diz: aí está Deus, o Espírito Santo, e você não viveu sob Deus, e nem por Deus, e nem para Deus, e no entanto tudo foi criado por Ele, para Ele, por causa dEle, e você não viveu para Ele, por Ele e por causa dEle, e você é infeliz por isso, porque a felicidade só pode ser encontrada quando nós vivemos por Ele, para Ele e por causa dEle, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e por causa dEle. O Espírito Santo faz isso. Então você começa a se sentir sem esperança e diz: não há nada que eu possa fazer, não é?
O diabo sugere que você comece a viver uma nova vida, que comece a ler a Bíblia. O diabo sugere, que o diabo não tem nenhum problema que você leia a Bíblia. O diabo sugere que você leia a Bíblia, que você ore mais, que você faça alguma coisa, comece a fazer o bem. Talvez você ouça tolamente e continue fazendo isso, como Martim Lutero. O que ele fazia? Ele se sentia assim, então ele fazia mais jejuns. Então ele não se colocava roupas adequadas no frio, para ele ficar orando a noite toda sentindo frio, até que ele teve enfermidades para o resto da vida por causa do que ele fez. Ele fez o máximo. Mas quanto mais você faz isso, claro, mais você descobre que a santidade de Deus é imensa, e as trevas da sua alma são imensas também. Não há frio, não há jejum, não há leituras, não há nada que possa mudar isso. E então o Espírito Santo revela a você essa maravilhosa mensagem da salvação, e não revela somente a sua mente, mas ao seu coração, toda a preparação para isso no Antigo Testamento, e depois a vinda do Filho de Deus. Com tudo que eu trouxe, lembrei a vocês agora, de repente você vê toda a relevância disso. Quando você ouve, foi por iniciativa de Deus que você está em Cristo, você não fica mais com raiva, você sente, é verdade, eu era um monte de palha, se não fosse por iniciativa dele, como as coisas poderiam mudar? O Evangelho começa a ficar delicioso, maravilhoso para você, porque você viu o tamanho das trevas que você estava, você vê, o Espírito Santo estava cavando, estava trabalhando, e quando então você é chamado a crer em Cristo, você não crê em Cristo simplesmente que ele viveu há 2000 anos atrás e morreu numa cruz, porque o diabo também crê nisso, ele até estava lá. Você crê em Cristo como a água da vida, como o pão da vida que sacia a alma. Você não fica achando que a delícia da alma, do coração, agora e na eternidade depende de algum evento biológico. O químico depende de Cristo. Diante disso, Jesus ministrou-lhes, ele diz em João 6,35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Você vê, ele coloca como sinônimo comer dele como pão e crer nele, porque é a mesma coisa. Se o homem tem fome, ele não creu. Se ele creu, ele não tem fome, porque não há nenhuma diferença na Bíblia entre essas duas coisas. Crer em Jesus é beber dele e nunca mais ter sede. Ah, mas eu creio em Cristo, mas eu tenho sede. Você não creu, não é? Porque as definições bíblicas são muito claras. Um novo homem, uma nova vida. E ele levou os nossos pecados sobre si. Você pode ser perdoado. De repente você começa a ter um vislumbre dele, depois que é levado ao arrependimento. O valor que a cruz tem para você é imenso. Você pode pregar, ser escarnecido. A cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são chamados é o poder de Deus. Você vai pregar ousadamente, como Paulo disse: eu me determinei a pregar somente Cristo e este crucificado. Eu não tento aprender com algumas pessoas lá, com os filósofos, o que eu devo dizer ao mundo. Eu só vou pregar uma coisa: Cristo crucificado, e o mundo não entende nada sobre isso. Os filósofos também não. Você vê o que Deus seria totalmente justificado se te punisse eternamente. Você não fica com esses problemas: eu acredito num Deus que é amor, que não faria isso, não faria aquilo. Pelo contrário, você está totalmente convencido de que Deus seria totalmente justo se te colocasse no inferno para sempre, e que se ele condenasse todos os homens, ele estava sendo justo, bom e maravilhoso. Você sente muito pelo pecado agora, não porque você está com medo de ir para o inferno, porque você sabe que o seu pecado foi castigado e a ira caiu sobre o Filho de Deus, mas você agora sabe que você peca contra a misericórdia de Deus, que cada pecado teu teve um custo infinito para Cristo. O que você quer com essas coisas que levaram Cristo para a cruz? Você quer matá-las. E você tem o poder para mortificar os pecados que foram cancelados como dívida para a lei na cruz de Cristo. E assim o Espírito Santo vai te conduzindo
a santificação, você vê, o Espírito é que faz todas essas coisas. Isso tudo faz parte desse plantio do Espírito Santo de cada homem no bom solo. Então ele vem, ele se apodera dessa nova vida que estava em Cristo, nesse homem perfeito, nesse homem que é filho de Deus e filho do homem, essa vida que foi vivida inteiramente para a glória do Pai, essa vida que ama o Pai, essa vida que se deleita no Pai, essa vida que tem prazer infinito do Pai. Ele pega essa vida lá na fonte que é Cristo e coloca no centro da sua vida, a mesma vida que está em Cristo, agora está lá onde todas as coisas são determinadas dentro de você. Jesus diz: rios de água viva fluirão do seu interior. Que rios é isso? É a vida dele. A vida dele foi pega pelo Espírito Santo e colocada dentro dos nossos corações. Esse é o novo nascimento. Esta é a vida colocada. Essa é a árvore que foi colocada na sua posição, no solo, depois de nivelado por tudo que eu tenho descrito. Agora é isso que é enfatizado aqui em particular pelo salmista, e a imagem é maravilhosa, é como uma árvore plantada, ele diz. Sim, mas ele não para por aí. Não é apenas uma árvore plantada, tudo depende de onde você planta, não é? Essa árvore criada, ela foi plantada. O segredo do homem piedoso, diz ele, é que ele é como uma árvore plantada junto ao rio de águas correntes, não é plantado num deserto. Um filho de Deus nunca está no deserto, não é plantado onde não há recursos. O filho de Deus nunca está sem recursos, não importa se batem em Paulo e botam ele na cadeia, ou se botam ele num lugar melhor, não importa o que façam com Pedro, eles nunca estão em outro lugar a não ser plantado junto às águas. E eles nunca estão no deserto, eles nunca estão no topo de uma montanha, não, eles estão plantados perto de um grande e majestoso rio que nunca seca, e num belo vale com terras maravilhosas. E onde ela é plantada, obviamente, essa é uma imagem perfeita que Davi traz para nós, não é? É a realidade de todos os que estão regenerados. E ele está nos falando então da vida em Cristo. A vida de vocês agora está escondida em Cristo. Não é maravilhosa essa declaração do apóstolo Paulo? A localização é o que importa. Onde a árvore está plantada? Junto a ribeiros de águas. Onde um cristão está plantado? Em Cristo. Nós estamos plantados em Cristo. Nós estamos em Cristo. Não é maravilhoso? Onde um cristão está, você percebe isso? O que torna homens e mulheres cristãos não é o que eles são melhores do que eram e estão tentando ser melhores ainda, ou que eles estão tentando seguir Cristo. Não. O que nos torna cristãos de verdade é que somos levados a ser enxertados em Cristo, a estar ligados a Ele para sempre. Nossas raízes nunca mais saem de lá. É que começamos a receber então agora, a vida está vindo de onde? Está vindo dele para nós. É a vida dele em nós, fluindo continuamente em nós. O Novo Testamento está cheio desse termo, em Cristo. Ele é repetido várias vezes no início do livro de Efésios. Em Cristo nós fomos predestinados, em Cristo o Pai nos amou. Está vendo? Plantado em Cristo, nós temos todas essas coisas. Nós estávamos, a Bíblia diz, em Adão, e nós demos frutos em Adão. Nós produzimos obras da carne, não é? E é porque todos nós nascemos em Adão é que nós terminamos como palha. Começamos assim, terminamos assim. Agora diz o Novo Testamento, o que você precisa é estar em Cristo, como está em 1 Coríntios 15, 29. Essa nova humanidade, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Você vê? Porque eles estão em Cristo. Não é que eles seguem simplesmente Cristo, não é que eles simplesmente acreditam, eles estão nele. Você precisa dessa nova vida que está nele. Ele disse assim em João 10:10: eu vim
para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vida? A minha vida. A minha vida eterna. Essa vida. Novamente aqui no Salmo, a ilustração se desenvolve. A característica do solo ao lado de um grande rio é que há profundidade lá. Não é apenas um solo leve, rochoso, com pedra embaixo, não é? Como, por exemplo, é descrito na parábola dos solos. Não é nada superficial. A vida do cristão, do homem regenerado, não é superficial, não está na superfície, está nas profundezas. Sempre ao lado desse rio há essa profundidade, esse nutrimento, e essas raízes têm essa solidez. Paulo diz: vocês foram plantados, edificados em Cristo Jesus. E é por isso que o homem planta a árvore naquele lugar ali, perto daquele rio, não é? Da imagem. Ele quer que ela se torne uma árvore majestosa. Então ele a coloca à beira do rio, naquele barro rico, naquele solo maravilhoso, mas com inadequada a ilustração, se você perde as verdades daquilo que é alguém em Cristo. Você sabe o que te torna cristão? É que a vida de Deus entra em nossas almas, nada menos do que isso. Se a vida de Deus não está lá, quando alguém insiste para mim que ele não tem nenhum recurso além daquilo que o homem natural tem, ele está me contando a sua história. Aqui está o solo plantado em Cristo, Filho de Deus, nos tornamos participantes da sua natureza. E você não pode estimar a profundidade, são as riquezas da divindade de Cristo. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios que ele estava orando por eles para quê? Para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Por quê? Porque ela está em Cristo. Efésios 3,19, em Cristo o homem, o Filho do homem, nós recebemos essa nova humanidade. Essa nova humanidade que inicialmente só estava nele. Esse novo homem, esta vida de Deus no homem, só estava em Cristo. Esta humanidade perfeita está nele para sempre. Ele para sempre é o homem perfeito, o humano perfeito. E é isso que nos torna cristãos. É um começo totalmente novo, é nascer de novo, é como uma nova vida completamente, é um novo princípio colocado em nós, e esse princípio é imortal, como Cristo é imortal, uma nova disposição, algo que não estava lá antes, algo que nunca esteve lá, até que nós tenhamos nascido de novo. Mas observe também os rios de água, porque o ponto sobre essa árvore é que ela não está apenas num solo muito bom, mas suas raízes vão, à medida que o tempo vai passando, vão se aprofundando cada vez mais nesse rio, e elas se espalham, e os tentáculos vão conhecendo mais da profundidade, da suficiência do rio, e extrai toda a sua umidade daquele rio, toda a sua umidade, que ela precisa para viver, para dar frutos, para ser verde, de modo que as raízes da árvore estão nesse leito de rio, com toda a sua gloriosa umidade, nutrição, e é uma figura que nos diz que os cristãos são homens e mulheres que extraem toda a sua vida de Cristo, não parte, toda a sua vida flui de Cristo. Por isso ele pode estar em Pátimos como João, e ele tem uma revelação de Jesus Cristo. Ele diz: irmãos, meus companheiros no sofrimento. Mas vê, isso não está fazendo nada neles, porque a nutrição dele não vinha da sua liberdade, vinha de Cristo. E lá em Pátimos ele tinha Cristo, ele tinha uma visão gloriosa de Cristo, ele tinha um desfrute de Cristo. Essa é uma figura que nos diz que cristãos são homens e mulheres que extraem toda a sua vida de Cristo, seus nutrientes, seu sustento, sua paz, sua alegria, sua vida não está vindo de outro lugar. Deixe-me dizer, deixe-lhe dizer por si mesmo, para que você não pense que
Bíblia toda diz a mesma coisa. Você não precisa empurrar coisas aqui, empurrar coisas ali. Escute ele mesmo falando: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir, exaltados entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Você vê? É impossível não permanecer em mim e eu nele para sempre. A árvore está lá, plantada. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o Evangelho, queridos. Esse é o poder do Evangelho. Essa é o que Davi está dizendo. Este é um homem que nasceu de novo. É totalmente diferente da palha. A vida, o sustento, a umidade, tudo sai deste abençoado rio sem fim chamado Jesus. Nunca terá sede, nunca terá fome. Está em mim e eu estou neles. Nunca. Ele é o cabeça, diz Paulo. Tudo vem dele. Ele é a cabeça do corpo, Cristo. Ele controla o corpo. Se eu sou o seu corpo, é isso que a cabeça faz. Agora, ele é a minha cabeça. Ele me controla. Ele me tem. Efésios 4, 15, 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, que o cabeça está determinando. E você percebe a ênfase do salmista: nos ribeiros de águas existe um suprimento infinito, que é Cristo. É tão infinito quanto o próprio Cristo. Quando você tenta limitar o que o Evangelho é, você está tentando limitar Deus. Nós recebemos, não é algo de Deus, nós recebemos a vida de Deus. A Bíblia diz assim, então, em 1 Pedro, nós somos participantes da natureza divina, nesse sentido. Nós não somos divinos, mas é a vida de Deus em nossa alma. É a vida de Deus que estava no homem perfeito, que é o cabeça de todos aqueles homens dessa nova humanidade que o Pai criou em Jesus Cristo. Somos participantes da natureza divina, segundo Pedro 1,4. Nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é cristianismo. Não há nada de humanismo nisso, você vê? Não há nada que você possa misturar aqui, sem estar misturando esterco a algo santo. Nunca mais pense nisso em termos de ser apenas um bom homem, em termos de química, ou em termos de bioquímica, ou em termos de natureza humana. Sabe, quando você pensa que você pode agradar a Deus por algo que você faz, por alguma coisa que você acrescenta à sua vida, o nome disso é farisaísmo. Eu nunca digo para uma pessoa ser um bom homem, uma boa mulher, e Deus vai ficar satisfeito, porque Ele não vai ficar. Você pode tentar ser equilibrado com alguma técnica, com alguma terapia, pode. Eu digo que você é tão ruim
que nenhuma terapia te consertará. Eu digo que o teu coração é tão sem paz, que a melhor coisa desse mundo não vai te dar paz. Eu posso dizer tranquilamente que nada vai fazer, nada no mundo, você escravizado pelo pecado, está numa situação tão desesperadora, que você não vai poder enfrentar a morte com nenhuma técnica, não vai poder ter paz. É só porque você não consegue enxergar a profundidade do horror da alma humana, é que você acha que realmente alguma coisa pode ser feita, sabe? Eu digo a você, você é tão ruim que você precisa ser feito de novo, você precisa ser uma árvore plantada junto a esse ribeiro, você precisa dessa vida. Efésios 4:24 diz: e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Da verdade. Você deve nascer de novo, e eu digo que você pode ter a vida de Deus, e é isso que faz de você cristão, e nada mais e nada menos. Plantado junto a ribeiros de águas, desfrutando a vida do próprio Cristo, plantado nele, colocado nele, enxertado nele, com a vida dele. Estes são todos os termos do Novo Testamento, nenhum deles foi inventado por mim, nem por ninguém. São termos do Novo Testamento que o salmista coloca perfeitamente em sua imagem do que é um homem em Cristo, diferente do homem ímpio. Você vê a lógica. Primeiro, você se torna cristão como resultado do que acontece em você, não como resultado do que você faz. Em segundo lugar, o que acontece com você é que você foi plantado em Cristo, você agora está em Cristo. Em Cristo você tem todas essas coisas. Fora dele o homem tem escuridão, fora dele o homem está no império das trevas, fora dele o homem não está só no império das trevas, ele faz parte desse império. Você foi plantado em Cristo. Você pode ser um bebê em Cristo, mas você vê, um bebê tem vida, um bebê cresce. Um bebê nunca é um monte de palha. Você já passou por esse processo de alguma forma, você estava ciente da escavação do espírito, da escuridão da sua alma. Você chegou ao ponto de saber que nada que a mente humana possa pensar podia te melhorar, podia te dar alegria, paz, que realmente pudesse fazer você viver esta vida. Só a vida que foi criada, não é? Quando o próprio Filho de Deus se tornou um homem, e agora essa vida eterna estava num homem, e agora podia ser própria pelo que ele ia fazer na vida para outros homens. Você ciente de que isso tornou você um novo homem, uma nova mulher? Ou foi sua ideia que você está tentando implementar para ter paz, alegria ou se tornar um cristão? Ou que você sempre foi que você foi criado para ser qual é a coisa? Mas se você não pode ser cristão sem saber que ele, o Espírito Santo de Deus, tomou você e plantou você em Jesus Cristo. Então você diz: Cristo é minha vida. Quando ele, que é a nossa vida, se revelar, você vê a linguagem bíblica. Gálatas 2:20 diz assim: eu vivo, todavia não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você vê, eu vivo, contudo não eu, Cristo vive em mim, é a vida dele em mim. Você pode dizer isso? Todos os redimidos podem dizer isso, dizem isso. Se não puder, me deixe dizer, eu duvido que você é cristão. Se Cristo não vive em você, você não é cristão. Se você não está em Cristo, você não é uma nova criatura. Eu não importo o quão isso pode ser triste para as pessoas, elas precisam da verdade. Dizer para alguém que não está em Cristo que está tudo bem, contanto que ela faça alguma coisa, é dizer algo que o diabo diria para ela. A menos que você sinta
que é o que você é apenas como resultado do que Deus soberanamente fez através do Espírito Santo, você não é cristão. Você pode ser bom, você pode ser religioso, você pode ser altamente moral, você pode ser ortodoxo e saber as coisas certas, mas você não pode ser cristão sem isso. Somente Deus faz cristãos. Ser ortodoxo é só uma questão de ler, aprender as coisas certas e diferenciar elas do erro. Só Deus faz cristãos. Só Deus planta árvores em seu Filho amado. E o resultado disso, o nosso tempo está acabando. O terceiro ponto nos ajuda a responder à pergunta que a gente acabou de colocar: qual o resultado dessa obra? Qual o resultado e qual a operação do Espírito Santo aqui nos leva? Está tudo aqui, e graças a Deus por isso. Nós vimos algo disso no último sermão. Às vezes eu sinto vontade de pedir desculpa aos irmãos por os sermões terem que se estender, mas nós sempre estamos falando sobre as coisas mais importantes da vida. Eu tenho certeza que você pode querer sair daqui agora para comer um cachorro quente ali, mas eu tenho certeza que se você estiver amanhã na UTI morrendo, você vai precisar do que você está ouvindo aqui. Eu tenho certeza que nos piores dias da sua vida, você não vai dizer: me traga a Netflix para me ver o meu último seriado, para me enfrentar esse câncer, para me enfrentar a morte. Eu sei que o que você está ouvindo aqui é a coisa mais importante da sua vida. Eu sei que é o que você precisa para as horas mais escuras e para as horas mais felizes. Eu sei que você não vai sentir falta nenhuma de qualquer coisa que você tenha perdido, que não seja isso, nessa semana. Você sente, quando você ouve algo assim como Davi está colocando para nós, que é longo demais, o teu desejo é que tudo termine. Se você o fizer, você não sabe nada sobre o cristianismo. Há uma fome em nós desse pão, dessa água. Nós nos sentamos aos pés de Jesus, nós queremos estar lá. O que há na vida além disso? O que você pode fazer nas próximas horas quando estiver saindo daqui? Você pode, é óbvio, fazer muitas coisas, mas o que é que será melhor? Ver uma coisa na televisão? Se distrair um pouco? Comer uma pizza? Você pode morrer antes de chegar em casa. Você acha que nossas máscaras nos protegem da morte? Sabe quantos vírus existem no mundo? Existe mais vírus no planeta Terra do que todas as estrelas, em todas as galáxias do universo que nós conhecemos. A quantidade de vírus que existe no planeta Terra é simplesmente inimaginável para nós. Você acha que pode ir em algum lugar onde eles não estão? A pessoa pode ir lá para uma caverna, no meio da floresta. É exatamente nesses lugares que as pessoas acabam tendo contato com vírus terríveis que outros homens não tinham tido antes. Não existe um lugar bucólico onde os vírus não estão. Então, eu estou falando com você sobre a vida eterna, que há somente em Jesus Cristo. E qual é o resultado? Aqui está o resultado. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você quer saber o resultado? Ele diz: o que isso significa? Ele produz o fruto na sua estação certa. Isso significa que a primeira coisa que acontece quando a pessoa se torna verdadeiramente cristã está em Cristo. Qual é a função de uma árvore, querido? Por que Paulo dá uma lista de fruto? O que uma árvore produz? O que uma árvore plantada junto ao rio, cheio de vida e nutrientes, produz? Amor, paz, alegria, gozo.
Qual é a função de uma árvore? Uma função de uma árvore é produzir frutos. Esta é uma árvore que produz frutos. Nós vimos que o problema da palha é que ela não produz fruto nenhum. Nada muda, os anos passam. Nela, como a gente diz, é como aqueles castelos velhos com uma placa: Deus já viveu aqui. Isso é só uma ruína, não há nada. Nada de bom, nada de útil. O germe da vida se foi, mas agora homens e mulheres que estão em Cristo, que foram restaurados, que nasceram de novo, essa imagem de Deus que foi desfigurada quando Adão caiu, é restaurada neles. E o apóstolo Paulo diz aos Efésios: todavia, não foi assim que vocês aprenderam a Jesus Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Isso significa que quando os homens e mulheres se tornam cristãos, quando eles nascem de novo, eles foram criados por Deus, de novo, através da justiça e da santidade que flui da verdade. Foi isso que eles tinham perdido, a justiça e a santidade na sua queda. Como vimos agora, isso é devolvido a eles, o germe da vida. Os espinhos e as sarças foram removidas, a era foi arrancada, ele enviou os arquitetos para aquela ruína daquele castelo e o reconstruiu. E o fez novo, e agora ele não é algo, Deus já morou aqui, Deus mora lá para sempre. Ele é a habitação de Deus, a imagem de Deus está restaurada, e portanto eles se tornam pessoas conscientes, mais uma vez, da dignidade infinita de Deus, e então da dignidade do homem que foi feito para a sua glória. Eles sabem o que realmente é ser humano, e não meros animais que estão no mundo para comer, beber e fazer sexo. Suas paixões e seus desejos, não, eles são amigos de Deus. Eles desfrutam da comunhão com Deus e sabem que devem viver para a glória desse Deus. Eles são separados dos animais que vivem para comer, beber e fazer sexo. Eles percebem que novamente eles devem ser senhores da criação. O sexo é para a glória de Deus. Comer e beber, Paulo diz, quer comam, quer bebam, façam isso para a glória de Deus. Você vê, eles veem tudo de uma maneira diferente. Eles não vivem para comer, para beber e para fazer sexo. Eles vivem para a glória de Deus. A visão que um sociólogo, um antropólogo, um psicólogo tem de um homem, eles têm uma visão de um homem, mas o homem que eles estudaram é uma palha. Eles não conhecem nada sobre o novo homem. Eles podem descrever a palha, dizer o que a palha sente, dizer a sua miséria, e o que eles podem fazer? Tudo que eles puderam estudar foram os seus corações caídos. Estudar uma sociedade de palha. Eles não conhecem um homem em Cristo. Eles não sabem nada sobre isso. A visão bíblica do homem e mulher é que eles estão em Cristo Jesus, criados para manifestarem a glória de Deus. Mas segundo o homem piedoso, o texto diz, ele dá seus frutos, e o salmista diz, na sua estação certa. Essa é a característica da árvore. Não é que você pode profetizar mais ou menos quando o fruto estará lá, não é? Vai estar no dia tal, na hora tal, não, mas há uma regularidade sobre isso, porque está obedecendo a lei da sua natureza. A árvore está obedecendo a lei da sua natureza. O inverno, não é? A primavera, flores e fruto. Quando ela não está falando assim, vou ter que dar fruto, o que eu faço? Porque esse negócio de fruto, ela é uma árvore.
Quando uma árvore dá fruto, ela está obedecendo à lei da sua natureza, ela está obedecendo à lei do seu ser. Você vê, há uma previsibilidade, as pessoas sabem quando vai ser a colheita. Por quê? Porque eles decidiram, não, quero que a colheita seja num dia. Porque eles sabem que há uma lei no ser daquela árvore, daquela planta. E aquela lei é inexorável. Você começa a ver os botões e depois as flores, e depois vem a maturidade, então o fruto começa a se formar, isso cresce e se desenvolve. Os especialistas dizem que você quase consegue fazer previsões precisas, não é? De quando vai nascer, como um homem, como uma mulher quando está grávida. Por quê? Porque aquela é a lei do seu ser. E o homem e a mulher piedosos dão seus frutos na estação. Isso significa que eles não são piedosos aos trancos e barrancos. Não, queridos. Ou em espasmos. Dá um fruto hoje, quem sabe daqui a 10 anos ele dá outro fruto, então ele fica sem fruto nenhum, então daqui a, quem sabe, 20 anos, você já viu alguma árvore assim? A árvore, ela obedece à lei da sua natureza. Sabe, a cada ano, significa que eles então não são piedosos aos trancos e barrancos, aos espasmos, ou dependendo do que vai acontecer aqui e ali. Não, eles mostram firmeza. Um cristão ele mostra uma coisa chamada confiabilidade. É a confiabilidade que você tem, por isso que você planta. Se você não tiver, olha, se você achasse que o trigo só dá trigo de vez em quando, na hora que ele quer, você plantava, e que esperança você teria? Você pensava, plantei, mas posso morrer de fome, porque pode não ter colheita nenhuma. Mas você sabe que é uma previsibilidade. Nós vamos semear agora, nessa data vai começar a crescer, e naquela data lá vai começar a colheita. É assim. Não é uma vida sem raízes, é uma vida que está enraizada em Cristo, está tirando de Cristo a sua vida. Então, o próprio fruto, esse fruto é o fruto do Espírito. Paulo diz: que fruto é? Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Sabe, essas são as coisas que começam a aparecer como fruto dessa natureza. Agora, muitos dizem que os cristãos, que são cristãos, mas as pessoas costumam dizer: eu sei que é sempre egoísta, é sempre egocêntrica, e diz que é cristão. Tudo bem, você pode dizer o que você quiser. Uma pessoa pode dizer que é uma árvore, e hoje em dia, quando a gente abandonou a ciência, as pessoas dizem que se alguém disser que é uma árvore. Se um homem falar que é uma mulher, então ele é. Se uma pessoa falar que é um cachorro, é. Mas os cristãos produzem fruto, e eles produzem na estação, e o fruto do Espírito é esse: amor, alegria, paz, longanimidade, assim por diante. É uma necessidade da sua natureza. Você não pode ter a vida de Deus em sua alma e esta vida não produzir nada. Essa vida nunca vai ser uma vida em que o que caracterizará ela é o oposto do que ela é: fornicação, adultério, embriaguez, licenciosidade, ciúmes. Essas são as obras da palha. Mas o fruto do Espírito, quão diferente ele é. E a marca final lá é deleite, é prazer, é gozo. Então, é claro, a gente já viu isso. O seu deleite está na palavra do Senhor. Este é um teste muito bom. Você ama a palavra de Deus? Quando você ouve alguma coisa que contraria a palavra de Deus, você fica confuso? Você gosta quando alguém vem com uma teoria que é contrária à palavra de Deus, mas justifica algo ruim em você? Ou você deixa a palavra de Deus expor o que está errado em você e deixa ela como uma espada cortar, separar aquilo que precisa ser separado? Você medita nela? Você deseja mais dela? Ou você acha tudo muito longo sobre ela?
Esse é um fruto bendito. Os cristãos são pessoas que podem ajudar os outros, não é? Pedro diz: você deve estar sempre pronto para dar razão da esperança que há em você. É tão poderosa, determina tanto a nossa vida, que as pessoas vão ver, e você vai estar pronto para falar da razão delas, dessa esperança. Você pode ajudar as pessoas quando elas estão desesperadas, quando elas estão com medo de morrer. Não vai acontecer nada, está tudo bem, você vai conseguir. Não, mas é com algo que ajude elas a morrer, a viver. Você pode espalhar as sementes que estão no fruto, e você não apenas ajuda dessa maneira, mas também com tudo que a sua vida fluindo continuamente nesse mundo. A Bíblia diz assim no Salmo 112, 6 a 8, mesmo Davi: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá as más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e não temerá. No final ele verá a derrota de todos os seus adversários. Agora, essa é outra maneira de dizer que a sua folha nunca murchará. Você viu ele dizendo: essa árvore dará fruto na estação certa e sua folha nunca murchará. Ou seja, se eu deixasse o próprio Davi explicar o que é a sua folha nunca murchar, ele diz aqui: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerás más notícias. Você, a folha não está sendo abalada, seu coração está firme, confiante. Essa é a declaração. Pode vir uma seca terrível, pode vir as más notícias, mas porque ele está plantado junto àquele ribeiro de águas eternas, esse rio nunca seca. As outras coisas podem ser tiradas dele, mas não esse rio. Esse rio está sempre lá, suficiente. Este é um dos aspectos mais gloriosos da vida em Cristo. Ele nos prepara para tudo o que pode acontecer conosco e que vai acontecer. Nós estamos envelhecendo e estamos morrendo. Isso nos prepara para a meia-idade, nos prepara para a velhice, nos prepara para a doença, nos prepara para a morte. Ele nos prepara para os dias que estamos decrépitos e mal poderemos andar. Nos prepara para a doença, nos prepara para o infortúnio, nos prepara para a perda. Isso nos prepara para as dificuldades com as outras pessoas, lidarmos com pecadores no mundo marcado pelo pecado, nos prepara para a morte dos nossos entes queridos, nos prepara para a nossa própria morte. Não há nada que possa acontecer conosco que nós não estejamos preparados. Nada. Eu sou plantado no lado do rio de água que nunca pode falhar, em nenhuma dessas ocasiões. Minha vida está em Cristo. Então o Salmo 92, 14 diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Deus prometeu. Hebreus 13, 5 e 6 diz: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me pode fazer o homem. Ou Paulo diz: conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo diz: por que eu vou me contentar com o que eu tenho, me livrando livre do amor ao dinheiro? Por causa do rio. Porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. Ouça Davi no Salmo 37: eu sou jovem e agora sou velho, e jamais vi um justo ser abandonado. Salmo 37, 25. Ou
Filipenses 4, de 11 a 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidades, porque eu tudo posso no Rio, naquele que me fortalece. Isso é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vê, hoje de manhã nós vimos Davi dizer, mas não é assim o ímpio. O ímpio é como a palha que o vento espalha. Você viu a diferença? Você viu como ela é completa, imensa, e tudo por causa de Cristo. A vida de Cristo, o pão do céu, a água da vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to